Eu vou dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados, então, para a gente começar do começo, né? Bom dia, tá todo mundo entrando e dando bom dia, por isso que eu estou respondendo esse monte de bom dia aqui. Ok, bom dia então a todos, sejam bem-vindos, né, à 19ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. É com muita alegria que a gente dá início a esse encontro e felicidade também de fazer parte de uma instituição que há mais aí de 45 anos, quase 45 anos, promove essa discussão, esse debate, essa reflexão na sociedade, formando vários profissionais de várias áreas. Então, esse encontro, ele tem como tema fake news e eleições, inovação no combate a informações fraudulentas, e a gente conta aqui com a presença ilustre, né, de 3 convidados super bacanas, então eu já agradeço a presença de vocês aqui hoje, porque ter a oportunidade de conversar, de trocar, é sempre muito valioso para todos nós. Está entre nós, né, o Dr. Cláudio José Ribeiro Lemos. O Dr. Cláudio é promotor de justiça há 28 anos e atualmente está no cargo de 6º promotor de justiça civil de Vila Velha e dirigente do CAEL, Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público do Espírito Santo. Também está conosco Gilberto Scofield, espero que eu tenha acertado o sobrenome. Ele é jornalista e atualmente diretor de negócios e estratégia da agência Lupa, maior agência de checagem de dados do país. E também está conosco aí o repórter da sucursal de Brasília, do jornal Estado de São Paulo, Vinícius Valfré. Lembrando que Vinícius é nosso, ele é capixaba, mas está em Brasília. Bom dia a todos vocês. Eu vou informar como que vai funcionar aqui o webinar. Cada um dos nossos convidados vai ter 15 minutos para fazer uma exposição. Eu peço que todos os colegas e alunos participem no chat, podem colocar perguntas ou anotar, porque depois da fala deles a gente abre para o debate. Eu vou estar aqui anotando e tentando direcionar o tempo e as falas de todos que quiserem participar. Tudo bem até aí? Bom dia, eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio. Doutor Cláudio, fique à vontade, o tempo é do senhor agora. Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer à professora Mirella pelo convite da FAESA. É uma instituição que eu prezo muito, até porque eu tenho uma filha que se graduou na área de odontologia aí na FAESA, hoje ela é cirurgiã bucomaxilo no Rio de Janeiro, e é uma instituição que a gente gosta muito e tem orgulho de ser capixaba. Eu queria dar um bom dia também a todos os alunos, ao jornalista Gilberto e ao jornalista Vinícius. O que o promotor está fazendo aqui diante de estudantes, de jornalistas e de 2 jornalistas? Eu fiquei me perguntando isso, principalmente o Gilberto, que é da Lupa. A Lupa é uma das instituições que, inclusive, capacitou os promotores na área de informática e na área de fake news para essas eleições. Nós tivemos já alguns cursos, tivemos alguns representantes nossos fazendo capacitação com eles. Mas o CAEL, como a Mirella falou, ele é o Centro de Apoio Eleitoral, ele é um órgão da administração superior do Ministério Público no Espírito Santo e visa dar capacitação, instrumentalizar, dar apoio logístico aos promotores eleitorais no Espírito Santo. Eu, especificamente, não sou promotor eleitoral. Eu exerço dirigindo o CAEL em acumulação com minhas funções de promotor de justiça aqui no município de Vila Velha, sou promotor na área de família. E o quadro do Ministério Público no Espírito Santo, assim como no Brasil, é muito enxuto, então a gente exerce em acumulação esses cargos na administração superior. E quando me convidaram para falar sobre fake news nas eleições, eu não tenho dúvida que as eleições de 2020 serão as eleições do marketing digital. E aí eu fiz uma comparação, isso já vinha acontecendo independentemente da pandemia.
as formas clássicas de campanha, como nós estávamos acostumados a ver, a forma como os candidatos passavam para os eleitores suas plataformas, suas visões de mundo, etc., vem mudando ao longo do tempo. E já havia quase que empurrando os candidatos para o marketing digital. A pandemia só veio a reforçar isso. Para vocês terem ideia, eu fiz um apanhado aqui, em 2006 já foram proibidos vários tipos de propaganda de rua, inclusive o outdoor. Foi mais um início. Aí, em 2009, foi limitado qualquer propaganda política que tivesse mais de 4 metros quadrados de dimensão. Houve uma limitação aos candidatos. Em 2013, foram proibidos aqueles cavaletes que eles colocavam nos municípios Brasil afora, nas propagandas. Em 2015, foram proibidos bonecos e limitadas várias manifestações e reforçar a proibição de propagandas nos bens públicos, como postos de iluminação, viadutos, passarelas, pontes, pontos de ônibus, outros equipamentos urbanos. E foi proibido placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Isso em 2015. Em 2017, criaram novas restrições para os carros de som. Você vê que já vinha tudo jogando para o espaço digital. E aí veio a pandemia. Então, assim, em 2020, nós achávamos que seria uma eleição mais feita na área digital. Com a pandemia, não se deu dúvida, porque os eleitores acabaram também tendo mais intimidade com as plataformas digitais, como estavam falando aqui, com o Google Meet, nós temos hoje o N-Meeting, o Zoom, o Teams, o Google Meet. Nós mesmos estamos aqui nos reunindo através de uma plataforma digital. E as lives no YouTube também foram muito populares. Então, de forma que foi boa a pandemia para as eleições nesse sentido, porque não só os candidatos, mas os eleitores também ficaram mais íntimos das plataformas digitais. E aí, fazendo um retrospecto ainda maior, no início, os candidatos se limitavam a mandar e-mail para os eleitores. Faziam aquelas listas de e-mail e descarregavam aquilo. Depois, um ou outro começou a criar sites na internet com suas plataformas. Mas também não era uma coisa muito eficiente, porque dependia do eleitor acessar a internet através do navegador, procurar o site do candidato para ver. E aí, as redes sociais vieram e mudaram isso. Começou em 2010, foi o Twitter, né? Foi a grande estrela da eleição de 2010, foi o Twitter. No Brasil, nós tivemos antes disso, como teve nos Estados Unidos em 2008, na eleição do Obama, o que ele mais usou, principalmente com os eleitores jovens, foram os podcasts. Eles gravavam podcasts durante a noite e distribuíam de madrugada, e a grande maioria dos eleitores americanos, ao ir para o trabalho, de manhã, enquanto tomava café, enquanto corria, iam ouvindo aqueles podcasts dos candidatos. Foi uma grande sacada do Obama, e ele saiu na frente ali em 2008, mas no Brasil o podcast não foi muito usado. Em 2014, no Brasil, foi o Facebook, foi a grande estrela na eleição. Em 2018, já foi o WhatsApp. E em 2020, nós teremos o quê? Talvez o Instagram, TikTok, o próprio WhatsApp. Então, todas essas plataformas estão aí. E hoje, se falando em fake news, o cidadão comum, ele não só consome produto, mas ele também cria produto. O que reduz a mídia tradicional, como os estudantes estão aí vendo, no controle, vamos dizer assim, da informação. E o que é pior? Hoje nós temos uma coisa chamada, talvez o Gilberto vá falar isso melhor, que é a taxa zero, a zero rating, que são aquelas pessoas que têm um telefone, um smartphone, e que não têm dados, mas que têm taxa zero para acessar as redes sociais. Eles não precisam de dados, eles não precisam ter créditos no celular dele para acessar o WhatsApp, para acessar o Facebook. Então, eles não podem confirmar a veracidade das informações que eles recebem. Então, muitos sabem disso e acabam usando isso como um artifício para distribuir desinformação, porque eles têm um celular ali que não tem crédito,
ele não tem como colocar crédito naquele celular, mas ele mesmo assim ele continua acessando o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Para vocês terem uma ideia, segundo a Datafolha, o Facebook hoje é a maior fonte de informação do Brasil. No nosso país, tem 10% dos usuários de WhatsApp do mundo. 1 em cada 4 brasileiros se informam exclusivamente pelo WhatsApp, principalmente em função dessa taxa zero. E, além disso, nós temos os filtros, né, os chamados algoritmos, os filtros bolhas, que eles acabam vendo o que cada um gosta ou não, e cada um vê uma realidade diferente. É mostrada a cada um uma realidade diferente de acordo com os seus hábitos, com o seu gosto. Se você demorou mais tempo assistindo um vídeo de um determinado assunto, você vai receber no seu feed mais vídeos ou mais informações sobre aquele assunto. Isso tudo nos preocupa. Acho que eu te mutei. Desculpa, Cláudio. Você pode liberar seu microfone, por favor? Eu não estou ouvindo. Cláudio, eu não estou te ouvindo. Eu acho que eu te mutei aqui. Desculpa. Opa! Ai, desculpa. Eu voltei, sem problema. Você estava falando do WhatsApp. Estava falando do WhatsApp ainda, né? Isso, desculpa. Não, sem problema. Eu estava falando, ainda tem microfone aberto aí. Agora é o meu. Seu? Eu dizia que 1 em cada 4 brasileiros utilizam exclusivamente o WhatsApp para receber informações. Depois eu falei sobre os filtros bolha, ou os filtros invisíveis, que são aqueles algoritmos que usam inteligência artificial e que distribuem para cada um de acordo com os seus gostos. Então, se você passa algum tempo assistindo um vídeo sobre um determinado assunto, você vai receber nos seus feeds nas redes sociais mais informações sobre aquele assunto. Então, cada um vê uma realidade diferente e própria nas redes sociais. E aí eu falava sobre fake news, que nós não temos ainda na legislação brasileira, tanto que a legislação eleitoral utiliza o termo desinformação. O que é efetivamente fake news? Por exemplo, fake news pode ser notícias que foram espalhadas fora da mídia tradicional? Fake news se aplica a uma postagem individual. Por exemplo, se eu fazer uma postagem nos meus grupos individual, seria fake news? As sátiras ou as paródias podem ser consideradas fake news, uma vez que o intuito delas é exatamente esse? Então, para ser fake news, tem que ser 100% falsa aquela informação, ou ela pode ter um pouco de falsidade e um pouco de verdadeiro? Então, será fake news apenas se ela tiver um conteúdo malicioso? É fake news se ela se espalha de forma viral ou se ela ficou concentrada num grupo? Então, tudo isso no Brasil hoje em dia é considerado fake news, quando lá fora existem 3 termos, que é fake news, misinformation e disinformation, que são coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, no período da pandemia, 7 em cada 10 imagens que circularam pelo WhatsApp eram falsas. E no Brasil, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, da DAPP, 20% do debate eleitoral é protagonizado por bots, que são arquivos, são programas de automação de conversas. Às vezes nós temos contas que é só de bots, ou nós temos contas que tem gente administrando, mas os bots é que estão fazendo aquela conversa e jogando, e também tem gente atrás. Então, em função disso, nós, no Ministério Público, nos preparamos, e a gente vem aprendendo em cada eleição. 2018 foi um grande aprendizado, porque não foi uma eleição municipal, para tratar dessas questões de fake news. Porque o que a legislação brasileira quer
é que a eleição tenha armas iguais para todos os candidatos, que seja uma eleição igualitária, que todos possam ter as mesmas condições de debate para que o eleitor possa escolher sem se enganar, escolher sabendo, não escolher e depois falar, olha, eu não escolhi isso, eu fui enganado. Então, essa é a ideia. E como se combate a fake news? Primeiro, criando, a gente tem orientado, inclusive, aos partidos, aos candidatos, o que a gente chama de rede do bem. Ou seja, a melhor forma de combater uma desinformação é você circular uma informação verdadeira sobre aquele assunto. Nós tivemos um exemplo há uns 2016 ou 2018 que as urnas eletrônicas brasileiras sofreram um grande ataque de desinformação. E como é que se resolveu isso? Os próprios funcionários da Justiça Eleitoral, às vezes, falavam a verdade sobre aquele assunto e distribuíam. E aí a coisa abranda. Então, nós temos falado para o candidato, a melhor forma de se combater as fake news e a desinformação é informando, é buscando informação nas mídias tradicionais, checando antes, o TSE tem colocado agora na mídia isso, não passe nada sem checar, mas tem gente que já recebe aquilo e passa, porque uma desinformação tem 70% maior probabilidade de ser compartilhada do que uma informação verdadeira, porque ela é mais apimentada, ela é feita para aquilo, ela usa os nossos instintos de medo para poder passar isso para frente, como foi bem colocado lá naquele livro, vocês como estudantes já devem ter lido, que é Os Engenheiros do Caos, que fala muito sobre essa desinformação. E hoje nós temos até algumas... na própria Netflix tem alguns programas sobre isso também, como privacidade hackeada, dilema das redes, etc. E o Ministério Público se preparou de que forma? Nós nos preparamos para, primeiro, sermos capazes de pedir a preservação de dados no meio virtual. Então, se houve uma desinformação, se houve uma fake news, se chegou uma notícia ao Ministério Público, hoje todos os promotores foram capacitados para, usando o Marco Civil da Internet, usando a legislação que nós temos, pedir imediatamente nas plataformas de law enforcement das empresas de rede social, que eu já estou terminando, que preservem esses dados, para que eles não sumam. E aí, depois, preservando esses dados, posteriormente, o Ministério Público pode pedir que o juiz peça esses dados para nós analisarmos e processarmos aqueles que tiverem distribuído fake news. E o nosso medo também e preocupação são com os haters, são aquelas pessoas que disseminam ódio na internet. E isso pode acontecer com as candidatas femininas. Hoje nós temos, pela nossa legislação, 30% das candidatas obrigatoriamente tem que ser de um gênero. Né? No nosso caso é mulher, porque a maioria dos candidatos eram homens. E nós temos preocupação de que dissemine o ódio de gênero, o ódio de raça, o ódio de minorias, de LGBTQI, etc. E isso, além de crimes eleitorais, são crimes previstos na nossa legislação e que serão apurados não só pelos promotores eleitorais, mas também pelos promotores criminais, se for o caso. Obrigada, doutor Cláudio. Eu espero, todos nós esperamos aqui, né, que efetivamente a gente tenha essa vigilância, eu acho que é mais do que importante, que a gente tenha essa liberdade efetiva aí de voto. A gente recebeu várias dicas aqui no chat, alguns alunos comentando, né, das camadas de desinformação, das informações fora de contexto, dessa questão da gente entender exatamente o que são essas fake news e como isso pode ser prejudicial. Também tem várias dicas de livros aqui, eu estou recolhendo todas para depois a gente publicar aí para os nossos alunos. Já agradeço muito a sua fala, já recebi perguntas, então a gente vai no final fazer essas perguntas. Eu vou passar a palavra para o Gilberto. Gilberto, da agência Lupa, por favor, nos dê uma luz no fim do túnel. Oi, o que a gente faz para lidar com as fake news? Não, depois daqui da fala do Cláudio, eu vou até embora, porque não tem mais o que dizer. Mas olha só,
É totalmente isso que ele falou. Vou falar um pouquinho aqui da nossa experiência do dia a dia de combate à desinformação e dos planejamentos que a gente está fazendo junto ao TSE para as eleições desse ano, com base no modelo mexicano de 2018. Porque eu acho que é importante que vocês saibam essa dinâmica que está acontecendo nas eleições desse ano, justamente para a gente trabalhar com essa rede do bem que o Cláudio falou, que é a produção de contra-informação para combater a desinformação. Contra-informação verdadeira, em tempo real, para combater a desinformação que corre mais rápido do que a checagem. Que a velocidade da checagem é diferente da velocidade da mentira. Então, deixa eu ver aqui, eu fiz um cursinho rápido com a Mirella de Microsoft Teams, porque eu só uso Google Teams e Zoom, então não estou acostumado aqui com a ferramenta, mas eu espero que dê tudo certo, que vocês vejam aqui a parada. Bora, baby. Aê! Sim. Ok. Estamos vendo, você pode colocar no modo Tá. apresentação, que aí aumenta. Isso. Ok. Isso, ótimo. Vamos lá. A gente... Todo mundo fala, mas mentira sempre aconteceu. Sim, mentira sempre aconteceu, só que o que acontece hoje vai muito além da questão da presença das redes sociais, especialmente a partir da primeira década do século XXI, né? O Facebook foi inaugurado oficialmente em 2004. Até então você tinha iniciativas isoladas. O Orkut era grande no Brasil. Quem provavelmente tem idade para isso sabe o que foi o Orkut, que foi um pré-Facebook. MySpace também era uma época também muito, muito, muito forte. Mas, enfim, as redes sociais surgiram a partir da primeira década desse século. Então, essa é a novidade. A novidade é o meio. E eu acho que menos pelo fato de que ele acelera a velocidade de compartilhamento da desinformação, o que é importante e é perigoso, mas pelo modelo de negócio das plataformas. As plataformas trabalham com inteligência de dados através da mediação das interações das pessoas nas plataformas, certo? Essa mediação ela é feita por algoritmos, inteligência artificial, redes neurais, enfim, machine learning. Todos esses aparatos de inteligência artificial que a gente conhece hoje são usados para que as máquinas aprendam o que as pessoas gostam a partir da interação entre elas, certo? A partir daquilo que elas postam e do que as outras pessoas gostam. Desse modo, eles conseguem criar os grupos de afinidade, que são as chamadas bolhas. As famosas bolhas hoje. Ou seja, isso lá atrás foi criado para vender café, para vender sapato, para vender vestido. A partir do princípio de que vamos tentar entender qual é o gosto de consumo das pessoas para que a gente possa entregar a ela produtos para que elas comprem, certo? Esse é o modelo de negócio. Quem viu o Dilema nas Redes vai entender isso mais facilmente. Quem não viu, eu sugiro que veja, porque ele é um filme, é um documentário muito didático. Ele chega a ser tosco de tão didático, mas é muito bom para quem não faz a menor ideia do que está acontecendo diante de si, certo? Então, a gente tem então essas mediações. Então, assim, as pessoas falam, mas você escolhe as pessoas que você vai seguir ou que você segue, que vão te seguir ou que você segue, né? Sim, você escolhe as pessoas, mas aquilo que você vê, quem escolhe são os algoritmos. A partir de como você se comporta na rede, do like que você dá, do compartilhamento que você dá. Então, é preciso entender esse mecanismo para perceber a criação das bolhas, que lá atrás eram bolhas de consumo e que hoje são bolhas ideológicas. Porque esse mesmo mecanismo que trabalha para juntar em grupos de afinidade pessoas que gostam de Fórmula 1, junta em grupos de afinidade pessoas que gostam de nazismo, pessoas que são racistas, pessoas que odeiam judeus, pessoas que querem que LGBT morra, pessoas que acham que mulheres são seres inferiores. Então, você turbina esses grupos de opinião para que troquem entre si mensagens. Então, essa é a dinâmica que a gente tem que estar de olho, porque é isso que baliza as campanhas eleitorais hoje. Então, aquele profissional que era o famoso cientista político, não sei se vocês lembram de eleições passadas, que é aquele sujeito que lê as pesquisas eleitorais e diz, você está mal no Nordeste, no Nordeste você tem tantos por cento de intenção de voto, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha específica lá no Nordeste. Essa dinâmica foi substituída pelo engenheiro e analista de dados. Esse cara é o cara mais importante nas campanhas eleitorais hoje, porque é ele que verifica qual é a campanha que vai ser dada para que grupo através dos algoritmos da internet. Então você tem uma campanha que é muito mais orientada e ela chega
no eleitor de uma maneira mais eficiente em termos de discurso, de narrativa. Por quê? Porque aí é que eu entro na questão da desinformação não ser um problema só jornalístico, né? Você consome informação com o mesmo viés emotivo e psicológico que você consome roupa, por exemplo. Certo? Quem daqui compra roupa porque precisa de abrigo? Ninguém, certo? Você compra roupa porque você se sente mais bonito, você compra roupa porque você se sente mais poderoso, você compra roupa porque vai te deixar mais gostoso ou gostosa, você compra roupa por uma série de fatores psicológicos que não tem a ver com a função da roupa e a função de abrigo, né? A função nas sociedades ocidentais moralizantes, a questão de você não proteger da nudez, vai. Então, assim, você consome também conteúdo político da mesma forma. Você consome também para confirmar isso que a gente chama de viés de confirmação, né? Confirmar, viés de confirmação não é bem a palavra, mas assim, para você reforçar um viés de confirmação. Então, eu tenho mais chances de aceitar a informação se ela confirma alguma coisa que eu já acho antes. A gente tem alguém fazendo mudança aí no microfone, por favor, fechar, que tá uma barulheira. Pois bem, então, você consome o conteúdo porque aquilo já reforça uma ideia que você tem pré-concebida, que pode ser boa e pode ser ruim também. Pode ser um preconceito seu. Mas se você joga ali o kit gay e você não gosta de gay e não gosta de lésbica, aquilo é música para o seu ouvido. Então você tende a compartilhar aquela informação sem checar muito mais provavelmente, digamos assim, do que uma informação que não confirma o seu viés. Do que uma informação, inclusive, que vai de choque ao que você pensa. Porque a gente tende agora a se reunir em grupos que confirmam aquilo que a gente pensa. Então, todo esse mecanismo que está por trás das campanhas eleitorais desse ano. Entendeu? Existe aí essa necessidade de pertencimento a um grupo, que é um pouco o que mobiliza as pessoas para religiões, por exemplo, essa necessidade de pertencimento, uma carência individual, uma certa sensação de perda que é preenchida pela ideia, né, de uma pessoa protetora, de um ser superior que nos orienta, que, né, a necessidade de pertencimento também está dentro dos grupos religiosos. E uma certa tendência ao reducionismo no sentido de que pensar dá muito trabalho, gente. E a nossa tendência, como ser humano, é tentar achar solução fácil para problema complexo. E eu vou adiantar aqui uma coisa muito chata. Não existe. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Infelizmente, dificilmente você vai achar alguma coisa que seja preta ou alguma coisa que seja branca. Tudo é infinitos tons de cinza. E aí é preciso você ter um raciocínio um pouco mais sofisticado para chegar aos infinitos tons de cinza. E isso dá trabalho. Então, a gente tem uma predisposição natural a acreditar que, olha só, não precisa obedecer a isolamento social, nem fazer higiene de objetos em mãos e nem usar máscara. É mais fácil achar que um chazinho de boldo 3 vezes ao dia vai curar a minha Covid. Por isso que essas receitas são tão... Porque as receitas são fáceis soluções para problemas complexos, só que, infelizmente, não há tratamento e não há vacina hoje contra a Covid. Então, assim, isso tudo está por trás do fenômeno da desinformação e também vai estar por trás do fenômeno da desinformação no contexto eleitoral, certo? Então, vou passar aqui por fake news, porque o Cláudio já botou isso muito bem. Eu quero só dizer que há um problema também jornalístico aqui na questão da fake news, além de tudo que ele falou, da questão da sátira, da paródia, dos conteúdos manipulados. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, na experiência que a gente tem na Lupa, eu poderia dizer que 70% do que circula de desinformação é produzida. Ou seja, há uma indústria de desinformação com gente sendo paga para produzir conteúdo falso para derrubar uma pessoa, para derrubar um candidato, para derrubar um projeto, para derrubar uma marca, para derrubar uma ideia, para derrubar uma pessoa. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Existe uma indústria de desinformação trabalhando com as suas emoções para te convencer no tribunal da internet de que aquela coisa ali precisa ser cancelada. Vai? Cancelamento é a palavra da vez. Pois a gente tem problemas jornalísticos também, entendeu? Mau jornalismo também é desinformação. Então é preciso que a gente entenda por que a educação midiática é tão importante, porque as pessoas não sabem consumir conteúdo. As pessoas precisam entender o que é um artigo de opinião, o que é um artigo de reportagem, por exemplo, né? As duas coisas são muito comumente confundidas no reino da internet, da fantasia da internet. O que a gente aprendeu na eleição de 2018? Tá, vou voando, hein?
Das 50 imagens compartilhadas no primeiro turno da campanha presidencial do Brasil, em 2018, só 4 das 50 eram verdadeiras. Para vocês terem ideia do nível da desinformação em termos de campanha eleitoral, especificamente esse tema, tá? Estou falando de Covid não, que isso é um outro trabalho, outro inferno em vida. Então, educação e colaboração, eu acho que é a saída para o problema. O que a gente está fazendo aqui no Brasil hoje é replicar, obviamente, com características brasileiras, o caso do México, né? O México tem o Instituto Nacional Eleitoral, né? Instituto Nacional Eleitoral, que não é uma corte, como é aqui no Brasil, não é parte do judiciário, do sistema judiciário. Ele é um instituto, ele é como um IBGE, uma coisa assim. O IBGE coordena as pesquisas estatísticas oficiais, o INE coordena as eleições no México. Então, eles tiveram 3 tripés num projeto que eles chamaram de Certeza, que a gente está replicando aqui no Brasil. Um deles é educação e comunicação, que é as campanhas do próprio TSE, vamos falar do caso brasileiro, ensinando a população sobre a votação, a inviolabilidade das urnas eletrônicas, que são muito alvo de informação, está fraudada, foi raptada, só tecla um número tal, não tecla um número outro, enfim. Tem todo tipo de teoria conspiratória a respeito das urnas. Então, o que eles fazem são os mitos sobre o processo eleitoral. Isso numa campanha offline, tá? TV, rádio, o que quer que seja, outdoor, e mais as campanhas digitais. Por um outro, eles criaram, dentro do INE, e o TSE está fazendo isso hoje. Hoje a gente tem uma reunião preparatória operacional, todas as agências de checagem mídia com o TSE, e na quinta-feira a gente tem a oficialização desse projeto que vai ser anunciado pelo Barroso, tá? Então, a gente tem o TSE se organizou de modo a eles terem uma cadeia decisória dentro deles. Então, se entra uma desinformação, de quem é a responsabilidade? Porque é uma eleição local. Então, a gente está falando de 26 TREs mais o Distrito Federal, certo? É muito pulverizado. Então, você tem que ter uma cadeia decisória para que a informação chegue no topo dos TREs e, se necessário, chegue no topo do TSE com agilidade, para que a contra-informação seja produzida com agilidade, tá? Então, isso aqui é a questão da estruturação do TSE. E o terceiro tripé é a colaboração em parceria, que é a colaboração com os checadores, nós, do Brasil inteiro, não somos nós, as outras plataformas de checagem estão envolvidas, e a gente tem também as mídias, para que essa checagem seja distribuída com a rapidez necessária dentro do processo eleitoral brasileiro, né? Porque, como o Cláudio disse, a velocidade da desinformação é muito maior do que a velocidade da checagem. Até porque a gente tem uma metodologia científica que a gente precisa ouvir e explicar na checagem para que o leitor leia e faça o mesmo caminho e entenda por que aquilo é falso ou é verdadeiro. Aquilo não é uma opinião minha. As pessoas falam, mas as agências de checagem são donas da verdade. Não, eu não sou dono da verdade de nada, mas eu trabalho com a verdade. Aonde eu acho a verdade? Eu acho a verdade em bancos de dados oficiais do próprio governo, onde, se alguém me diz que estamos controlando a questão da queimada na Amazônia, eu posso dizer que é falso, porque os dados de satélite do INPE mostram uma aceleração de, 300% no foco de queimada na Amazônia nesse período do ano. Então, assim, eu não estou trabalhando com uma opinião minha. Eu não estou dizendo que eu não gosto desse ou daquele outro partido, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Eu estou dizendo que eu vou na fonte da verdade, o que são os bancos de dados oficiais, a legislação brasileira, os registros e documentos históricos, e é ali que eu busco, que eu vou dizer para a pessoa se aquilo que ela está falando é verdade ou não é, porque há uma metodologia científica, há um consenso científico hoje pacificado. Então, assim, não existe a chance de alguém chegar agora e dizer assim, a Terra é plana. A Terra não é plana, meu amor. Tem 300 anos de estudo científico mostrando que a Terra não é plana, certo? Ela é de uma forma arredondada, que não é redonda exatamente, mas é uma forma arredondada, e você tem foto da estação orbital para provar isso. Então, assim, essa questão está pacificada. Uma das táticas dos negacionistas é dizer que não há consenso para uma coisa onde há farto consenso científico. O consenso científico está na base de toda a busca de verdade. A gente está falando de epistemologia, vocês são da área de educação, vocês entendem do que eu estou falando. Tudo tem um método científico, inclusive as ciências humanas, onde hoje em dia estão tentando se desacreditar em ciências humanas, dizendo que metodologia científica só se faz em matemática, na NASA, sabe, na ciência biológica, na produção de vacina. Não é verdade. A história, a economia, a psicologia, até o jornalismo usam metodologia científica para chegar nas suas conclusões.
na sua pacificação científica, tá? Então, isso aqui eu vou passar batido, foi o caso médico, eu já te dei uma overview sobre o que aconteceu, e o que eu acho que são os desafios para 2020 é a quantidade de candidatos. Você tem uma pulverização gigantesca. Se a gente levar em consideração 2 candidatos por município, a gente tem mais de 10 mil candidatos a prefeito, só prefeito, e são cerca de, estima-se, porque o TSE não fechou ainda essas contas, obviamente, que vão ter mais de 100 mil candidatos a vereador, tá? Por que o cenário é ruim? Porque ele é a tempestade perfeita. Ele mistura polarização política, que não passou desde 2013, com acesso à internet em alta, ou seja, as pessoas... É óbvio que existem lugares onde não há internet, mas as pessoas que têm acesso à internet hoje passam mais tempo na internet. Por quê? Por causa da pandemia, estão em isolamento social, porque o nível de desemprego é altíssimo no país. Então, há uma tendência a se passar mais tempo nas redes sociais do que normalmente, em situação normal de temperatura e pressão, certo? E você tem uma pandemia que ainda não foi controlada totalmente. Então, você tem um cenário perfeito para todo tipo de informação. Já imaginou alguém botando uma foto da zona eleitoral de Copacabana lá? Olha a aglomeração, não vai votar, não. Está todo mundo se abraçando ali, pelado na zona eleitoral de Copacabana. Isso pode acontecer. Então, o TRE daqui do Rio, e especialmente a zona de Copacabana, precisam estar monitorados para fazer contra-informação contra isso, certo? E você tem aí o que eu chamo de crise do jornalismo, que já se arrasta no modelo de negócios, mas que também se arrasta na própria credibilidade do jornalismo que é feito, certo? E uma certa instabilidade política, tá? E aqui eu botei aqui para vocês, eu depois vou compartilhar com a Mirella, para ela passar para vocês essa apresentação, que são algumas dicas sobre você checar a informação antes de compartilhar para uma pessoa, você perceber que o apelo da desinformação é sempre emotivo, sabe, assim, compartilhe, assim, que vergonha. Ele tem sempre um título assim para apelar para a sua raiva ou para o certo medo, porque a raiva e o medo são que balizam, digamos assim, emotivamente o aperto do botão de compartilhar. Se você está pé da vida e se você está com medo de tudo, ai meu Deus, uma pandemia, minha família toda vai morrer, a chance de você compartilhar alguma coisa de desinformação é maior do que se você estiver ali todo trabalhado na meditação tibetana. Então, esse tipo de arrobo emotivo a gente precisa lidar e administrar, certo? E a educação midiática também é importante para você entender como é que você analisa um conteúdo que você recebe antes de passar ele adiante, tá? É isso, gente. Obrigado. Gilberto, muito obrigada. Eu recebi também várias perguntas aqui. Essa questão de quem agora, como que mudou o perfil dos profissionais envolvidos nas campanhas políticas, né? E em várias outras áreas, como até a comunicação, que agora a gente conta com cientistas de dados, enfim, um tratamento bem diferenciado da informação. Muito obrigada. A sua tela ainda está compartilhada aqui para a gente. Ah, tá? Agora a área de trabalho. Já estou nela. Foi? Foi, obrigada. Vou passar a palavra, então, obrigada, para o Vinícius Valfré, que vai falar agora dos desafios aí do jornalismo, né, diante desse ecossistema de desinformação, dos muitos desafios, vou colocar assim. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, professora Mirella. Imagino que vocês estão me ouvindo bem agora, né? Acho que agora eu consegui aqui controlar, domar aqui o aplicativo. Legal, eu tô aqui, eu moro em Brasília agora, né? Legal aí poder contribuir de alguma forma com o Espírito Santo, onde, enfim, nasci, comecei minha carreira. Já tive na FAESA uma outra oportunidade com o professor Fabiano. Muito legal ver todos vocês de novo. Meu irmão, por acaso, também trabalha na FAESA. Meu irmão, que é o Vitor, que é a parte sábia da família, trabalha na FAESA. Enfim, vamos lá. Eu vou abrir minha apresentação abrindo parênteses aqui, porque diante de todo o processo eleitoral, ali desde 2016, pelo menos, há uma preocupação gigantesca a respeito do que a gente convencionou a chamar de fake news. A eleição de 2018 mostrou que é realmente uma preocupação extremamente legítima e que a gente precisa debater o fenômeno, a gente precisa tomar providências e tudo mais. Mas nós estamos falando de eleições no país em que o acesso à internet está em alta, mas ainda tem mais ou menos 45 milhões de pessoas sem acesso à internet, e que agora vai às ruas, em novembro, para escolher prefeito, para escolher vereador, tanto em São Paulo, que é o maior município, mas também
lá em Serra da Saudade, Minas Gerais, que tem lá seus 800 habitantes. Eu estou dizendo isso para dizer que, na minha visão, fake news não é isoladamente o maior problema, o maior fator de prejuízo a um processo eleitoral municipal hoje. Em primeiro lugar, a gente tem aí uma pandemia, possivelmente o índice de participação vai cair, já viu o promotor Cláudio discutindo isso também, e com isso menos pessoas vão escolher, vão tomar as decisões por mais gente. E no Brasil a gente ainda tem Caixa 2, a gente tem boca de urna, a gente tem compra de votos e a gente tem candidatura laranja, que tudo isso são coisas extremamente perversas também. Então, antes de fechar esse parênteses gigantesco que abri aqui, eu dou um exemplo aí do Espírito Santo. Em 2018, um pouco depois da eleição, a imprensa local mostrou que mulheres que tinham pouquíssimos votos tiveram despesas altíssimas nas campanhas eleitorais delas. Na prestação de contas, os donos dos partidos políticos pelos quais elas disputaram as eleições incluíram lá os maiores gastos das campanhas, como, por exemplo, com os advogados eleitorais. Eram os gastos maiores, aí precisava justificar isso em algum lugar, colocavam nas prestações dessas mulheres. E essas mulheres vieram a público dizer, olha, eu não gastei isso, olha, isso está me dando um problema porque, na verdade, é uma despesa que eu não tive e eu não sei nem o que fazer. Enfim, elas admitiram que estavam ali denunciando que foram usados como laranjas e mesmo assim não teve nenhuma grande providência, enfim, da justiça eleitoral e tudo mais. Era isso que eu precisava colocar aqui de largada, eu queria fazer esse parênteses no início. Aí a gente cai então no tema aqui proposto, né, desafios do jornalismo diante do ecossistema da desinformação, e eu vou tentar trabalhar sempre com um paralelo aí das eleições municipais. E aí, finalmente chego aqui a hora de tentar compartilhar a minha tela para ver o que vai acontecer. Tá dando certo? Vocês estão vendo um mapinha aí? Ou ainda não? Vinícius, ainda não. Você clica naquela caixinha com a setinha para cima e escolhe o arquivo ou a área de trabalho que você abre para gente. Agora eu acho que está começando a compartilhar. Ainda não apareceu. Voltando, não apareceu. Acho que agora vai, hein? Foi? Não, ainda. Agora está indo. Foi. Veio sim. Estamos vendo o mapa. Tá. Esse é um mapa de um serviço chamado Duke Reporters Lab, que ele faz um relatório atualizado sobre os serviços de checagem no mundo. São mais ou menos 300 aí que estão ativos, e no Brasil são 10, segundo esse relatório. Está desatualizado, é desse ano, mas está desatualizado, não tem aí o fato ou fake, por exemplo, da Globo, iniciativas de jornais menores também ficam de fora, mas tem aí a Agência Lupa, o Aos Fatos e por aí vai. São 10 ali, segundo esse relatório. No Brasil, a gente tem 5.570 municípios. E nas eleições municipais, essas 10 agências de checagem não têm a menor condição, não têm o menor interesse, e não tem nem porquê combater a desinformação nos municípios Brasil afora. Por exemplo, por mais que, por exemplo, se em Cachoeiro de Itapemirim uma campanha de desinformação virar assim, o principal ingrediente da disputa eleitoral, não tem por que essas agências que trabalham questões nacionais se voltarem para questões regionais, enfim, por uma série de razões como eu coloquei. Então, quem é que pode sanear esse ambiente de debate político nas regiões? São os checadores instalados nessas regiões. A essa altura, acho que a gente está aqui concordando, né? Vocês já perceberam que, basicamente, quem faz esse trabalho de checagem são jornalistas profissionais, apesar de que os jornalistas profissionais não é só nosso ofício fazer esse tipo de coisa, até porque, por exemplo, a Agência Lupa oferece uma série de cursos para qualquer pessoa, o Media Literacy é uma expertise que é bem-vinda para qualquer tipo de cidadão e tudo mais, mas, na prática, quem acaba fazendo esse trabalho mais acurado de checagem são os jornalistas profissionais. Por que isso acontece? Porque não basta a gente dizer que, olha, esse boato aqui do WhatsApp ele é falso porque não está com cara de verdadeiro. A verificação profissional precisa ir muito além. Precisa mostrar que é falso, precisa dizer por que é falso, e depois ainda, obviamente, dar
informação verdadeira. Eu sempre lembro de uma tia minha que sempre me manda coisa falsa no WhatsApp. E aí eu bato o olho e vejo ali que aquilo ali é uma mentira absurda, deslavada, mas não adianta eu falar, tia, olha, isso aqui é mentira. Eu tenho que checar, eu tenho que entrar no site da Lupa, ver se a Lupa já fez algum trabalho a respeito daquilo ali para poder enviar o link para ela entender. Se ninguém fez, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, dar uma checada ali para explicar para ela porque daquilo ser falso, porque se eu não fizer isso, não adianta. Bom, então, ok, jornalistas profissionais, no cenário de eleições municipais, a gente conta muito com o trabalho de jornalistas. Só que vocês imaginam que a essa altura do curso, vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada deserto de notícias. Esse mapa aí, que eu espero que esteja aparecendo na tela, com o mapa do Brasil com um monte de cidadezinhas vermelhas, é um mapa que eu tirei do Atlas da Notícia, e em vermelho são todos os municípios brasileiros considerados desertos de notícias. Esses vermelhinhos aí somam 3.487. São aquelas cidades que não têm nenhum veículo jornalístico. Isso dá 62% dos municípios brasileiros. Então, assim, ou seja, a maioria das cidades não tem sequer um veículo jornalístico. E aqui eu não estou falando de imprensa profissional, de jornal A Gazeta, de jornal A Tribuna, de O Globo, Estado de São Paulo. Eu estou falando de qualquer veículo. São municípios que são desprovidos disso. E aí o Atlas Notícia dá um outro mapa. Esse aqui são as cidades em que tem 3 ou mais municípios, que tem 3 ou mais veículos no município. Então ele é bem mais enxugado, tá vendo? Tem várias partes em branco, e esse pintados em azul aqui, ou seja, com 3 veículos ou mais, são 1.009 cidades, o que dá 19% das 5.570 cidades brasileiras. Aí eu pergunto, quem é que vai checar se os candidatos estão mentindo, se está rolando campanha de desinformação no WhatsApp durante as eleições municipais? Não dá para deixar a cargo aí dos colegas do Dr. Cláudio, porque é uma coisa que a gente pode até voltar a debater daqui a pouco, mas é muito perigoso quando a gente deixa a cargo do Estado, do poder público, decidir o que é verdadeiro, o que é falso, o que tem que ficar no ar, o que tem que sair. Mesmo quando a gente está falando de grandes plataformas como o Facebook, é muito perigoso você delegar ao Facebook a responsabilidade de Facebook. Tira do ar e tudo que é fake news, mas assim, com base em quais critérios que o Facebook vai aplicar essa metodologia, né? E por outro lado, o Gilberto comentava aqui que o mau jornalismo também é desinformação, e falou também que a Lupa, quando trabalha, sabe onde achar o que é verdade, né? Não baseada em opinião, no que acredita, mas baseada nos fatos e nos dados e tudo mais. E aí a gente cai num outro desafio, num outro problema. Há uma carência de matéria-prima e de bases consolidadas de dados e de mais informações para checagens robustas nas cidades. Para explicar o que eu tô querendo dizer, vamos pegar aqui um exemplo de uma cidade aí, pode ser até uma dessa aí que está no mapa, que está azul, uma cidade que tem 3 veículos de imprensa ou mais, que tem lá até seus bons jornalistas, bons repórteres, e que eles estejam atentos às fake news. E nessa cidade, o debate na reta final da eleição gira, por exemplo, em torno do candidato a prefeito, candidato à reeleição, dizer que asfaltou 900 ruas na cidade. O adversário dele fala que é mentira, mas ele fala, eu asfaltei no meu governo, asfaltei 900 ruas na cidade. Como vai verificar, em tempo hábil, quantas ruas realmente foram asfaltadas? Simples, a gente vai olhar os contratos de asfaltamento da prefeitura, e ver lá se tem alguma referência e tudo mais. A gente vai ver, por exemplo, as matérias institucionais que a prefeitura publicou no site dela, e a gente vai fazendo aquela conta. Só que o site de muitas prefeituras do Brasil não traz informações básicas, nem como salários de servidores, às vezes são coisas que ficam de fora. Muitas não trazem nenhum tipo de contrato que foi assinado pela prefeitura, ou quando trazem está muito defasado. Então, eu estou dando esse exemplo até porque foi um caso que eu vi acontecendo em 2016,
e a gente tinha ali essa dificuldade, né? Pô, o cara tá falando que asfaltou um monte de rua, como é que nós vamos provar que ele asfaltou esse monte de rua? E como é que nós vamos, na verdade, verificar se o que ele está falando está certo ou se está errado? Porque uma coisa é o presidente, por exemplo, ou, enfim, o governo, dizer que hoje dizer, vir com uma afirmação e em pouco tempo a gente consegue falar se aquilo é verdade, é mentira. Primeiro porque tudo que o governador, o ministro disse em toda a trajetória dele está documentado. Se ele foi parlamentar, todos os discursos dele como parlamentar estão documentados na Câmara. Então, se ele muda uma opinião que ele tinha sobre tal assunto, facilmente a gente consegue confrontar com posicionamentos anteriores dele, mas nos municípios isso é praticamente impossível de se fazer. Ah, mas você está vindo aqui falando, eu falei aqui um monte de problema, né? Falei, olha, que não tem base de dados para checar, eu falei que não tem jornal profissional no Brasil inteiro para checar, enfim, só tem um monte de problema aí nesse aspecto de eleição municipal, e isso é um problema muito grave. Mas o que a gente pode destacar de bom? Tem algumas iniciativas municipais, regionais, enfim, de veículos regionais que são bastante interessantes. Para puxar aqui a sardinha para o nosso lado e também dar mais um ingrediente sobre como que é difícil, como é desafiador esse negócio de, de desinformação e fake news no âmbito regional, eu trago esse exemplo da Jornal do Espírito Santo, chamada Gazeta, e na eleição de 2018, no Espírito Santo, teve muita conversa atravessada sobre fechamento de escolas. Uma parte do debate eleitoral no Espírito Santo se deu em torno do fechamento de escolas. O candidato A falava que o aliado do candidato B fechou muitas escolas, deixou muitos alunos sem poder estudar perto de casa, e aí o candidato C dizia que o candidato B foi quem fechou mais escolas, e aí porque ninguém respeita a educação, ninguém está nem aí para o aluno, e uma parte do debate foi concentrada nisso. E aí, depois de muito tempo, isso aqui foi um trabalho bem difícil, parece um tema assim, extremamente banal, né, que talvez fosse discutido em âmbito nacional, seria facilmente checado de um dia para o outro, mas a Micaela Campos e a Aline Nunes, que assinam essa matéria aqui, são duas das principais repórteres do Espírito Santo, que eu acompanhei esse trabalho, elas trabalharam nisso por alguns dias, porque nessa apuração, para dizer quem estava falando a verdade em fechamento de escolas ou não, precisou tanto de expertise de jornalismo de dados, precisou de jornalismo, apuração raiz, digamos assim. A Aline Nunes cobre educação no Espírito Santo há muito tempo, e só por conta do trabalho dessas duas profissionais que são assim de elevadíssima competência que essa verificação pôde ser feita já na reta final da eleição, porque não foi fácil realmente, demorou, eu não sei se chegou a demorar semanas, mais de uma semana, mas demorou bastante tempo, pelo que lembro, e acho que esse caso exemplifica um pouco isso. É muito difícil no âmbito regional, a gente tem poucas bases de dados, e e checar uma informação depende de uma expertise específica. Não é qualquer repórter que consegue checar uma informação, porque, repito, para checar não é só dizer que isso aqui é falso, isso aqui é exagerado. Ele tem que saber explicar o porquê que aquilo é falso, porquê que aquilo é exagerado, e explicar isso de uma maneira muito didática, é um negócio que não é tão simples quanto parece. E depois, a gente pode, enfim, falar mais sobre esse caso. O Jornal do Comércio veio recentemente com essa iniciativa aqui, que é o Confere.ai, que é um jornal regional, e aí você pode colocar um link aqui, e aí com base na construção do conteúdo, ele vai dar um indicativo se aquilo é falso ou não, enfim, tem alguns pontos que a gente pode discutir aqui, mas enfim, uma iniciativa interessante. Tem esse aqui também, o coletivo Bereia, que é um serviço de checagem voltado para informações religiosas. E aqui no Distrito Federal também tem esse, o Holofote, que é o núcleo de checagem aqui do Correio Brasiliense, que são iniciativas regionais aí que eu achei que valeria trazer o conhecimento de todos. Por enquanto é isso, obrigado.
Vinícius, muito obrigada. Tem também um monte de perguntas. Se depois você puder disponibilizar os slides, a gente passa para os alunos também, porque é rapidinha a fala, né? Me pareceu assim que se a desinformação trata dados, os jornalistas também cada vez mais precisam aprender a tratar dados, né? A comunicação como um todo, para fazer esse combate, vai precisar trabalhar com dados. A gente tem muitas perguntas, doutor Cláudio, tem uma série de perguntas aqui para o senhor. Eu vou tentar resumir, se eu estiver errada, aí os participantes colocam no chat, mas eles querem saber assim, se não há previsão legal, quando vai ter? Existe alguma proposta, existe alguma possibilidade de trabalhar aí em cima de alguma definição legal? Como que fica essa questão da falta de uma lei com relação à questão das fake news? Porque o senhor traz a esperança de haver punição, mas como que essa punição pode acontecer? Na verdade, o TSE regulamentou, através de resolução, a desinformação e a punição, etc. O que não há é um consenso no Brasil e na legislação sobre a definição de fake news. Porque a fake news engloba traduzindo, seria a desinformação e a manipulação e etc. Então, foi isso que eu disse, que ainda nós não temos, nem jornalisticamente falando, nem assim, uma definição correta de fake news. Não quer dizer que não está regulamentado a matéria da desinformação na Justiça Eleitoral, que hoje o candidato é responsável e ele pode ser punido, não só para tirar aquele conteúdo do ar, que com a lei do Marco Civil, hoje é fácil o juiz fazer isso, mas também de checagem, como o Vinícius falou. E como ele disse, é difícil colocar para o Estado, como o Ministério Público, e uma das grandes dificuldades, realmente, e é o fiel da balança, é isso. Como colocar a liberdade de expressão, de um lado, e a desinformação do outro, e chegar a um ponto comum, que nós temos que permitir a liberdade de expressão, mas temos que combater a desinformação. Isso é o grande desafio de todos nós, do Ministério Público, dos candidatos, dos jornalistas, do povo brasileiro. Isso não tem como, estamos todos nessa luta. Como o Vinícius falou, aqui no Espírito Santo nós temos quase 12 mil candidatos. O Ministério Público agora, nós estamos, inclusive hoje, começou ontem, nós temos 5 dias apenas para pegar esses 12 mil nomes, vamos dizer assim, que seriam 12 mil grãos de arroz, para verificar cada um se tem condenação, se tem alguma inelegibilidade, se tem alguma improbidade, para a gente impugnar esse candidato. Então, é um trabalho muito grande do Ministério Público nesses 5 dias, e às vezes passa alguma coisa de um candidato que sequer poderia ser candidato. É o mesmo caso das mulheres. Se 30% desses candidatos é da cota de gênero, nós vamos ter 3.500 candidatas no Espírito Santo. Nós já estamos com um programa formatado e no dia 15 de outubro nós vamos fazer uma live que não dá para fazer dentro do Teams, por causa do número de gente, são 3.500 candidatos, com todas as candidatas que pediram registro no Espírito Santo. Até mesmo para checar se elas são candidatas ou são laranjas, que muitas, nós temos notícias que no passado, elas sequer sabiam que tinham sido registradas como candidatas. Então, nós vamos fazer essa live com todas as candidatas, nós vamos explicar a elas os direitos que elas têm em relação ao fundo partidário para fazer campanha, ao dinheiro, em relação ao tempo que elas têm, e checar se realmente são candidatas ou não. A gente está tentando já matar na raiz o problema. E nós vamos fazer isso no dia 15 de outubro agora, essa live com todas as candidatas. Mas realmente, Vinícius, é muito difícil você fazer esse balanço entre a liberdade de expressão e a desinformação. Eu só queria deixar aqui para todos os estudantes, principalmente, para eles passarem para as famílias deles, que a forma de se denunciar uma desinformação, a melhor forma está no ar agora, um aplicativo do TSE, que é o Pardal. Ele está disponível via iOS e Android. E através do aplicativo Pardal, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de uma propaganda irregular ou de uma irregularidade eleitoral. E há no próprio Pardal um link
Se essa coisa demanda investigação, já vai direto para os canais do Ministério Público. Que aí o Ministério Público também vai poder checar. O Pardal também vai estar disponível na internet, através de um site. A pessoa pode ir lá, vai aparecer todos os candidatos, eles estão fazendo isso a partir do registro agora, e a pessoa pode, olha, está acontecendo isso ou aquilo. E, além disso, além do Pardal, a população toda pode procurar o Ministério Público nas promotorias para fazer qualquer denúncia, e também a nossa ouvidoria, que é muito bem preparada. A nossa ouvidoria tem pelo telefone, que é o 127, tem pelo site, tem por e-mail, e também nós temos um aplicativo chamado MPS Cidadão, onde ali a pessoa pode fazer, inclusive de forma anônima, qualquer denúncia que chega aos promotores eleitorais. Bacana. E aí você traz essa perspectiva também do amadurecimento da democracia, né? Porque por mais que se criem formas de checagem de informação, também faz parte a participação da sociedade. Aí eu tenho uma pergunta aqui para o Vinícius e para o Gilberto, que traz um pouco sobre isso. O professor Fabiano enviou, dizendo, considerando o desgaste da democracia representativa, cujo sinal evidente está no fato dos representantes não nutrirem qualquer vínculo com os representados aí, né? Como pensar a desinformação na perspectiva da relação do cidadão com a democracia ou com a falta dela? E aí ele fala, essa tolerância ou até permissividade frente ao problema da desinformação indica que o próprio sistema político faliu? Como recuperá-lo no aspecto da cidadania? E essa pergunta vai para o Vinícius e para o Gilberto comentar. Gilberto começa, que ele é mais experiente que eu. Olha, gente, a resposta disso é uma dissertação de mestrado, né? Acho, provavelmente de doutorado, que eu acho mais complexo ainda do que uma dissertação de mestrado. Porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que você resgata um sistema democrático de uma armadilha que ele mesmo se colocou, né? Porque é o tal do como as democracias morrem. Quem leu percebe ali indícios do que a gente está vivendo hoje no nosso próprio país. E é fruto de nossas próprias escolhas e da nossa própria incapacidade de tratar questões básicas como educação, sabe, saúde, distribuição de renda, que parece um discurso de esquerda, né? As pessoas gostam de agora taxar, se você é um pouco progressista, você é esquerda, comunista e tal. Se você é um pouco mais conservador, você é reacionário, fascista, de direita. Então, assim, é a tal da polarização que eu falei. Assim, está cada vez mais difícil trazer a discussão para o centro. Esse é o desafio. Agora, como é que você faz isso numa era em que todo mundo está dinamitando ponte, ao invés de construir ponte? Porque, o próprio, vamos combinar que o próprio ecossistema das plataformas sociais, elas dinamitam ponte, porque elas criam bolhas de opinião e bolhas de consumo, bolhas de posição política, vai. Então, assim, é muito complicado agora você desfazer esse network e criar um network mais inclusivo e que priorize o debate ao invés do a minha opinião interessa e a sua você não interessa, não só não interessa, como você é meu inimigo. Porque é mais ou menos isso que está por trás da polarização política hoje. Eu acho que isso é um trabalho que tem que envolver um monte de instituição. Não é um trabalho simples, como eu falei, não há soluções simples para problemas complexos. E esse é um problema hipercomplexo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Também não é um problema que aconteceu ontem. Ele veio vindo ao longo do tempo, na própria maneira como a gente se comunica, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente lida com as novas tecnologias, na maneira como a gente consome conteúdo, na maneira como a gente tem os nossos grupos de amizade e quem entra, quem sai deles. Então, assim, tudo que eu me lembro que eu botei aqui uma literatura básica. Se vocês começarem a ler a literatura básica, Henry Jenks, Manuel Castells, Pierre Levy, essa galera que lá no início do século teorizou sobre essa questão da conexão e da convergência, né? Aquela ideia de você estar assistindo televisão e estar no celular ao mesmo tempo, a convergência dos meios, você vai ver que é um discurso muito otimista. É um discurso de que a inteligência coletiva vai resolver o problema da humanidade, as pessoas vão dividir saberes entre si, vão dividir conhecimentos entre si e chegar a conclusões democráticas
sobre os problemas que nos afligem. Nada disso se materializou. Até porque quando esses livros foram escritos, não existiam as redes sociais e o modelo de algoritmos como a gente conhece hoje, que facilita a polarização, que dinamita pontes. Então, qual é a saída? Bom, eu adoraria, até porque estaria rico agora se eu soubesse a resposta. Mas o que eu penso é que é um trabalho conjunto. Assim, a gente não consegue fazer isso sem, por exemplo, educação básica e educação midiática transversal às disciplinas. Também não adianta ter a cadeira de desinformação no colégio. Você tem que ter que o pensamento crítico seja formado dentro de cada disciplina. Biologia, química, física, por aí vai. É essa construção pedagógica que precisa ser feita. Porque a gente perdeu a habilidade de formular coisas básicas como o que é plausível e o que não é plausível. Então, assim, hoje em dia eu faço uma afirmação do tipo, eu estou bebendo um vinho na minha taça e no meu sofá vendo televisão, estou ali vendo minha sériezinha no streaming e a minha taça caiu no carpete e manchou meu carpete, mas a taça não quebrou. Olha, isso é plausível? Vamos dizer, se o carpete é fofo, é plausível. Agora, se eu disser para você que eu estou no 8º andar do meu prédio, na janela, no meu ou na minha varanda, e eu derrubo no playground a minha taça e eu digo que a taça não quebrou, o grau de plausibilidade de uma afirmação como essa é 0. Então, assim, a gente perdeu até a noção desse tipo de raciocínio. A gente vai entubando o que é conteúdo e passando para frente como se fosse verdade. Então, a gente tem que resgatar esse pensamento crítico, a gente tem que trabalhar a educação formal, que é um lixo no Brasil, né? As pessoas saem das faculdades sabendo ler, mas não entendendo o que estão lendo. Então, o grau de analfabetismo funcional é gigantesco. Então, tudo isso turbinado por emoção transforma o conhecimento e a decodificação do que está sendo dito muito mais difícil, né? Porque as pessoas estão cegas, digamos assim, por medo e raiva. Então, assim, a capacidade de você não entender o que está sendo dito para você é grande e passar aquilo adiante. Então, assim, são fenômenos de comunicação que a gente precisa entender para saber aonde agir. Agora, além disso, a gente precisa de reformas estruturais de verdade. Não é reformazinha safada para tirar meia dúzia de dinheiro de gente que não tem nada para dar para gente que tem menos ainda. Eu estou falando da gente conseguir fazer reformas de maneira a priorizar coisas como educação, como saúde, reformas tributárias que garantam uma distribuição maior de renda, para que todo mundo tenha acesso aos meios. Aí, assim, mas aí o meu pensamento é um pensamento progressista, e você é comunista. Bom, se achar que justiça social é ser comunista, então paciência. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, esse problema não é um problema para ser resolvido com soluções fáceis. A gente precisa trabalhar em várias frentes, em várias instituições. Há uma reforma política a ser feita, de verdade, entendeu? Não há, como no Brasil, a gente ter 50 partidos, entendeu? E várias legendas são legendas de caçar dinheiro de fundo partidário e caçar a coalizão que vai beneficiar grupos, entendeu? Então, assim, você tem um trabalho de casa gigante para ser feito. Então, por judiciário, por executivo e por legislativo, certo? E todos os atores sociais. Vai de ONGs as profissionais de educação e saúde, por exemplo, que também tem seu quinhão ali na hora de passar adiante aquilo que precisa ser feito. Então, assim, eu acho que é um movimento de sociedade complexo, que exige uma solução complexa, que eu não sei aqui traduzir para você qual é a saída. Mas ela precisa ser feita e tomada já, né? Porque a gente está caminhando aí para um estado de limite que eu acho muito complicado e muito perigoso, onde eu já percebo que determinadas fake news resultam em violência física, resultam em linchamentos virtuais que levam a suicídios, por exemplo. Então, assim, a gente está ultrapassando uma barreira de saúde mental e física grave por conta disso. Então, a gente precisa agir já. É isso que eu acho. Enfim. Não sei se respondeu a pergunta, mas enfim. Uau! Ele disse aqui no chat que está excelente a resposta e que se sente muito contemplado. Vou passar para o Vinícius. Obrigada, Gilberto. Depois dessa aula aí eu tenho um pouco a acrescentar, mas eu vou bater numa tecla aqui que talvez que para nós, a comunicação, para o Gilberto seja até chovendo molhado, mas é sempre bom a gente analisar quem são as pessoas e quais são as pessoas que têm o interesse em desacreditar o trabalho de jornalistas profissionais.
A gente vê que tem um esforço de alguns políticos, de algumas lideranças, não só políticas, né, de concentrar a narrativa. E para essas pessoas é muito mais interessante, muito mais cômodo que elas concentrem os seus próprios processos de comunicação sem intermediários. Então, para algumas pessoas é muito mais interessante eu ficar falando com o público dela diretamente por meio da rede social e do Facebook e do Twitter, sem nenhuma intermediação da imprensa, porque ele sabe que quando a imprensa entra, vai fazer ali uma série de reflexões críticas a respeito do que está sendo dito, do que está sendo feito. Então, assim, até acho que uma pergunta aqui que eu vi passando pelo chat, né, sobre como é que trabalha essa questão do descrédito da imprensa profissional e tudo mais, a gente tem que ficar muito atento a isso, sabe? Tem interesse muito bem organizado, muito bem pensado até, para que de fato, as pessoas, os cidadãos comuns, não acreditem no trabalho da imprensa. E há toda uma rede de narrativa, de discurso, que tenta dizer, olha, isso que a imprensa está dizendo para você é mentira, acredite em mim que eu sou muito mais verdadeiro e falo muito mais a verdade. Isso é muito perigoso, isso é um prato cheio para desinformação, é um prato cheio para convencimento de pessoas, né? E é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre bater na tecla para ficar muito atento de quem que parte isso e qual o interesse de quem faz isso. E aí, Vinícius, tem uma pergunta aqui que talvez siga aí nessa sua ideia final, que a Karen fez, na verdade duas, porque jornalista é assim, né? Faz uma pergunta atrás da outra, diz que é uma, mas são duas. Em um cenário de intensa propagação de fake news, o processo de checagem das informações trouxe uma necessidade também de especialização do jornalista. Ela faz essa pergunta. E fora do processo eleitoral, a cobertura jornalística requer o mesmo cuidado com a checagem de informações, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha na formulação de verdades, a gente pode também, se fizer um trabalho, né, mal feito, colaborar com essa produção de desinformação. Com certeza. O Gilberto disse que o mau jornalismo também é terrível, né? É perigosíssimo. E, assim, é claro que o jornalismo sempre teve erro, vai continuar tendo, mas no jornalismo tem lá os métodos, os critérios para dizer às pessoas, olha, aqui nós erramos e nós estamos corrigindo por essa razão. Isso sempre existiu. Mas agora, nesse ambiente tão difícil de polarização e tudo mais, o erro no jornalismo é um negócio assim que muito mais danoso, né? Todo mundo se esforça muito mais para que não se cometa erro nenhum. E é um negócio bem estressante, mas é uma coisa que todo mundo busca nesse momento, porque você comete um erro e aí todos os outros acertos, todos os outros 99 acertos são jogados na lata de lixo, de novo por aquilo que eu falava, por pessoas que têm interesse em dizer que, olha, tá vendo, eles mentem o tempo inteiro, você não precisa acreditar neles. E com relação à especialização, eu mesmo já fiz vários cursos da Lupa, já fui em vários seminários, webinários presenciais e não da Crista D'Águila, porque parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim, porque até alguém falava aqui nos comentários que, mas tem cada coisa que é absurda, não tem porquê, não tem como alguém acreditar nisso, tem como acreditar nisso e desmentir isso é um negócio que demanda muita técnica e critério, porque como eu dizia, não adianta dizer que é falso, você tem que dizer que é falso, por que é falso e claro, mostrar por que é verdade. Claro, no Brasil tem jornalistas, enfim, dos mais brilhantes do mundo, né? Mas essas técnicas específicas de checagem e tudo mais, de sempre dar um jeito de discriminar a fonte de uma maneira muito clara, isso não é algo que está, eu diria que é algo que não está, assim, na mente de todo mundo a todo tempo. Por isso que é importante, sim, a gente enfim, ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão ensinando e fazer especialização, sim. Isso, nós estamos com 227 participantes, acho que, de certa forma, fazemos a nossa parte aqui, né, na ampliação desse debate, no favorecimento dessas ideias. Tem uma pergunta do Vitor Vasconcelos, vou passar para todos, para que possam fazer as suas considerações, que é a seguinte: checar informações que são bizarras e claramente falsas
também não ajuda a ampliar essa narrativa? Essa checagem das informações, ela pode ampliar essa narrativa? Impulsionar, talvez? Quem fala? Olha, esse é um dilema recorrente. Para os checadores é um dilema recorrente, né? Só que a gente... eu não sei como é que se vocês chegam a entender muito bem como é que funciona a parceria do agência de checagem com o Facebook, por exemplo. Vou dizer para vocês por que é importante, às vezes, checar uma... Até porque, primeiro, porque essas coisas bizarras têm um nível de compartilhamento muito grande, tá? Ela é proporcional à bizarrice do conteúdo. Então, assim, eu me lembro que tinha um conteúdo, então, que a gente falou que não é possível que alguém possa acreditar nisso, que era uma ministra da Bélgica proibiu o sexo grupal na Bélgica por causa da Covid, porque ia ser um fator grande de transmissão. Então, ela teria ali publicado uma lei que proibia o sexo grupal na Bélgica durante determinado tempo. Gente, assim, e, no entanto, aquilo ali tinha um nível de compartilhamento que era absurdo, certo? E não era uma sátira, de fato, era uma desinformação plantada por gente que era opositora ao governo da Bélgica, obviamente. Tem aí uma lógica que vai por trás daquilo. A gente até achou que pudesse ser site de humor. Mas olha só, quando alguém clica no Facebook, porque quando você está vendo postzinho no Facebook, tem aqueles 3 pontinhos assim do lado direito no alto, ali você pode denunciar o post por tudo. Pornografia, sei lá, manipulação, spam, venda de produto, enfim, você tem ali uma série de coisas, uma delas é notícia falsa. Então, toda vez que alguém clica ali, o Facebook manda para a gente, automaticamente, esse conteúdo para a gente checar. E aí, o que a gente decide na hora de o que a gente vai checar ou não vai checar? Primeiro, a relevância do assunto que está sendo dito, né? Eu não vou checar aquilo que a minha tia está passando no WhatsApp, louca, da cabeça dela. Mas, assim, se é um ministro de Estado falando alguma coisa, e disse que é um ministro de Estado falando alguma coisa, eu preciso checar se ele falou ou não falou aquilo ali. Certo? Então, existe uma relevância do tema que é de interesse público pela autoridade que está falando ou pelo tema que está sendo dito, certo? Por exemplo, acabou o isolamento social, disse o presidente da República. E isso aí é obviamente de interesse público. Então, assim, aquilo que eu vou checar. A outra coisa que a gente leva em consideração, e a gente soma isso, é o nível de compartilhamento. A gente tem uma ferramenta que é proprietária do Facebook, mas que a gente, checador, tem acesso, chamada CrowdTangle. Essa ferramenta, ela te dá em tempo real como uma notícia é viralizada. Então, você clica ali agora, ela está viralizada por 50 mil. Se você clicar daqui a 10 minutos, ela está viralizada por 800 mil. Essa é o conteúdo que eu vou atacar. Porque eu preciso abater a ave no voo. Eu não posso deixar que ela chegue a 2 milhões de compartilhamento. Eu preciso, se ela for falsa, acabar com aquela maluquice ali. E, bom, enfim, então, compartilhamento versus relevância é o que a gente leva em consideração. A gente fez a checagem, foi aos bancos de dados, foi aos registros históricos, foi à legislação, ouviu os especialistas no caso de dúvida e chegou à conclusão de que é falso. A gente publica na lupa, pega o link e joga lá na ferramenta do Facebook e fala, olha, a gente checou isso aqui. E aí, o que o Facebook faz? O Facebook vai automaticamente, por inteligência artificial, marcando todos os conteúdos idênticos. Todos aqueles que usam aqueles mesmos jogos de palavras e vai fazer 2 coisas com relação àquilo ali. Toda vez que alguém for tentar compartilhar aquele conteúdo falso, o Facebook vai abrir um pop-up e vai dizer assim, esse conteúdo foi verificado como falso pela agência Lupa. E vai dar o link para que a pessoa possa ir lá na Lupa e ver por que aquilo ali é falso. Não é porque eu acho que é falso. É porque aquilo provavelmente vai de conta todas as estatísticas oficiais relativas àquilo. Ou aquilo ali não obedece ao que diz a legislação brasileira. Ou aquilo ali é uma maluquice que não reflete o que a gente vem acumulando em termos de registro histórico até agora. Então, você vê ali, a pessoa vai lá e vê no pop-up, tá? O Facebook não tira do ar. Se a pessoa decidir compartilhar aquilo ali, mesmo sabendo que é falso, bom, aí é um problema moral e ético dela. Mas, enfim, isso o Facebook faz. Isso já corta pelo menos aí uns 40% da capacidade de compartilhamento de alguma coisa que seja falsa, quando a pessoa percebe que aquilo ali é falso. Já acende uma luzinha. A segunda coisa que o Facebook faz é mexer nos algoritmos, de modo que cada vez menos pessoas vão vendo aquele conteúdo considerado falso. Então, a gente tem a possibilidade de tirar de circulação dentro de um ambiente de plataforma, que é nesse caso o Facebook, um conteúdo falso. Então, assim, mas aí você está ajudando a turbinar? Sim e não, né?
o que a gente percebe é que quando a gente vê um conteúdo falso, que é bizarro, mas que ele tem aí 250 mil compartilhamentos, não adianta. O estrago já está feito. Então, o que a gente tem que fazer é checar aquilo ali e desmentir aquilo ali. Se a gente pegou aquele conteúdo bizarro e tem 1 ou 2 compartilhamentos, aí eu não mexo. Porque aí, se eu for checar aquilo ali, eu vou estar dando munição para a cadeia de desinformação. Então, é mais ou menos com base no nível de compartilhamento que a gente decide quando a gente vai entrar e quando a gente não vai entrar checando. Para não acontecer exatamente isso, da gente estar turbinando uma maluquice lá no início, que talvez se a gente não tivesse checado, não ia ter tanta repercussão. Então, para evitar isso, a gente trabalha com essa ferramenta que nos dá em tempo real quanto um post viralizado na rede. Não sei se respondeu. Acredito que sim. E tem uma pergunta do Heitor, que eu acho que também fica contemplada. Doutor Cláudio, se quiser responder ou complementar, que ele fala assim, quais mudanças podem ser feitas no algoritmo, né, que é um pouco do que o Gilberto está falando, e no modelo de negócio das redes sociais para uma melhora da saúde eleitoral. Doutor Cláudio. Essa também é uma pergunta que, se eu soubesse, teria resolvido o problema da desinformação. Principalmente por mexer... Estava rico, Cláudio. Isso, só tem pergunta boa assim, tá todo mundo não tem como, né? Até porque esses algoritmos hoje em dia, como o Gilberto falou, usam inteligência artificial e o Facebook mexe nele, e isso é o grande valor do Facebook e das demais redes sociais, são esses algoritmos. Não tem como nós queremos manipular isso. Tanto é assim que quando o Facebook vendeu os eleitores americanos para aquela empresa que estava trabalhando na campanha do Trump, a Cambridge Analytica, não teve algoritmo que resolveu a situação, porque ele vendeu o que cada um pensava e onde eles poderiam atuar para modificar ou não a decisão dos indecisos naquela eleição. Sim. Vinícius, você quer complementar? Quero sim, porque o Gilberto dava esse exemplo dessa ferramenta, e aí eu trazendo aqui para o meu subtema combinado sobre os desafios do jornalismo, e trazendo também para a questão da eleição municipal, eu digo o seguinte, por exemplo, em 2018, no projeto Comprova, que ainda existe e tudo mais, eu participei desse projeto em 2018, que foi um negócio extremamente desafiador, eram coisas assim... Por exemplo, sempre lembro desse caso, e aí bate também com a questão da especialização. Às vésperas do primeiro turno, surge um cara na internet com um vídeo extremamente profissional, com fundo bonito, com computadores mega robusto, dizendo que, olha, com base na lei de Benford, eu vou provar que teve fraude na eleição na urna eletrônica no primeiro turno. E a votação é domingo, na segunda eu vou subir um vídeo falando isso. E aí você pensa, caraca, lei de Benford é uma lei matemática, você tem que estudar o que é isso, porque basicamente a lei de Benford é assim, se a gente pegar o número dos apartamentos de todos nós que estamos aqui nessa sala, se a gente pegar o primeiro número do apartamento, por exemplo, 148 ou 329, nessa lei fala que existe uma proporção de incidência dos primeiros números, então vai ter uma quantidade de apartamentos começando com o número 1, uma quantidade de apartamentos começando com o número 9, e mesmo em amostras assim, aleatórias. Ele falava isso e com base nisso ele ia mostrar que a eleição teve fraude. Então é um negócio extremamente complexo, a gente teve que fazer com muita pressa porque estava perto da eleição e tudo mais. Enfim. E a gente volta para o âmbito no local. Eu citei o Comprova porque em 2018 a gente tinha acesso a uma ferramenta chamada Newswhip, que é uma ferramenta extremamente cara, mas muito, muito boa, porque você passa um link de uma notícia, de um conteúdo que suspeito nessa ferramenta, ela vai mostrar a quantidade de acesso, ela vai mostrar a quantidade de compartilhamentos no Facebook, e ela vai gerar um gráfico sobre como é que está a interação com ela, e dentro do gráfico ela vai mostrar quais são os atores que estão fazendo esse link bombar, digamos assim. Só que a gente volta para a nossa realidade do jornalismo regional. Não tem isso, não tem. A maioria das redações não tem a menor condição de saber essa desinformação, que essa fake news está sendo compartilhada a um nível problemático. Então precisamos fazer algo com relação a ela agora. As redações não têm essa medida, essa métrica, então ficam muito no escuro, e aí mais um problema, mais um desafio para o jornalismo aí no âmbito das eleições municipais de 2020. Uau. Tem uma pergunta do Felipe
Logo que começou o debate, o professor Felipe fez uma pergunta, eu vou passar para vocês, eu pedi que cada um faça uma consideração, infelizmente já é a consideração final, porque já são 9h56 e a gente tem que ir finalizando para obedecer o horário. O Felipe coloca assim: é possível construir imunidade na sociedade contra fake news? E aí eu fiquei pensando que vocês pudessem nos dar cada um uma dica. Eu vou sair hoje aqui desse webinar e vou mudar o meu comportamento. Que comportamento eu devo alterar a partir de agora? Se eu puder escolher, né? A dica que eu diria é isso: sempre cheque o que você vai compartilhar antes de compartilhar. Obrigada. Vinícius, da minha parte, então, eu vou pedir para que, sendo 200 e poucas pessoas nessa sala, né? 227. Valorizem o jornalismo profissional. Vocês, e façam que as pessoas com as quais vocês têm contato, parente, amigo, namorado, também valorizem e defendam o jornalismo profissional. São pessoas muito sérias, que trabalham muitas horas por dia, tentando fazer o trabalho mais apurado possível para levar informação de qualidade para as pessoas. Então, não deixem que ninguém fique desacreditando o trabalho da imprensa profissional. Ok, eu vou ser um pouco mais pragmático, tá? Eu acho que existem algumas etapas que a gente pode fazer simples antes de compartilhar uma coisa para entender se aquilo ali tem ou não tem fundamento, né? Primeiro é o seguinte, se você percebe nela algum apelo emocional, vergonha, absurdo, alguma coisa desse gênero, pode ter certeza que aquilo ali está tentando te manipular emocionalmente. Então, assim, uma primeira coisa que eu falei quando eu disse que está todo trabalhado na meditação tibetana, é isso. Dá uma pausada antes de você compartilhar qualquer coisa. Olha aquilo ali com o olho um pouco menos indignado, sabe, com relação à história, ou irritado com relação à história, para você entender um pouco aquilo ali, porque aquilo ali tem um contexto também. Você precisa entender qual é o contexto daquela história completa, né? Às vezes você tem trechos daquilo ali. Outra coisa, veja se tem autor. As coisas que não têm autor, invariavelmente, costumam ser falsas. Veja qual é o veículo que está distribuindo aquilo ali. Se você tem uma informação muito importante, que saiu de um obscuro veículo 123.com.br, dá uma olhada para ver se outros veículos de comunicação não estão dando aquilo, porque o furo jornalístico ele é válido. Mas se a história é boa, outros veículos vão correr atrás dela. Então, se você tem uma bomba exclusiva de um veículo obscuro, dá uma olhada para ver se outros veículos da imprensa não estão dando aquilo. Se não estiverem dando, obviamente aquilo ali é uma coisa de fabricação. Dá uma olhada na URL também. Às vezes você acha que é uma imagem da Folha de São Paulo, e quando você vai ver a URL é www.filhodesaopaulo.com.br. É uma letra só que está mudada. Mas você percebe pelo URL que não é a Folha de São Paulo oficial, mas uma URL fabricada para você acreditar que aquilo ali é um conteúdo jornalístico verdadeiro. Coisa, aliás, muito comum, né? Então, assim, do tipo, a ideia é você... se a informação passou aí um choque, uma surpresa, uma raiva, você dá uma pausa, né? E investigar a informação. É isso aí. Ver a data que foi publicada, ver se aquela foto... se aquela foto ali tá... Não, olha, ontem a manifestação bombou. Assim, antes de você passar adiante a foto mostrando que a manifestação bombou, segura a onda. Assim, eu não vou pedir para você checar a imagem na internet, porque isso é um trabalho de checador. Mas existe uma maneira fácil de você jogar a imagem do Google Image, e o Google Image dá para você quando ela foi publicada pela primeira vez. Então você já percebe se aquela imagem que está a respeito de uma passeata que bombou não é de 3 anos, 5 anos atrás, quando na verdade foram 4 pessoas na passeata. E percebam que isso acontece também de todos os lados. A gente não está falando aqui que isso é uma exclusividade da direita raivosa, nem uma exclusividade da esquerda raivosa. Todo mundo usa de artifício de desinformação para vencer a guerra de narrativa. Então a gente tem que estar muito atento do conteúdo que a gente recebe com essas medidas simples antes de compartilhar alguma coisa. Data, autor, origem, URL, ver se a informação está em outros lugares. Isso não leva mais do que 1, 2 minutos, então ninguém morre por causa disso. Você não tem que desesperadamente passar, porque como eu disse para vocês, 70% do conteúdo de desinformação é indústria, mas 30% é a tia e o tio do Zap, que não tem a menor noção de educação midiática. Que, aliás, eu acho que é um poder transformador, essa questão do pensamento crítico ser incorporado ao nosso currículo básico de ensino, entendeu?
Mas, enfim, aí já é outra discussão. Então é isso. Dá uma pausa, recua, olha com olhos, né, mais calmos para as coisas e depois, então, verifica e aí você compartilha aí se você acha que aquilo ali é confiável ou se não é. Muito bacana. E aí eu acho que a gente contempla as 3 falas, né? Então, olhar, ser crítico, respirar, principalmente se bater no emocional. E aí a gente pensa, não passa adiante, né? Porque de supetão a gente vai ampliando essa rede de desinformação e checar com o jornalismo profissional. Eu vou agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Eu quero agradecer primeiro ao colegiado do nosso curso de comunicação social, né, pela definição desse tema que foi debatido amplamente entre a gente para chegarmos até aqui. A FAESA pela iniciativa de promover a 19ª Jornada Científica e Cultural. Quero também agradecer a todos os alunos e professores que fizeram parte, também, por óbvio, os nossos convidados que trouxeram tanta informação e a gente sai assim com muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça e muito aprendizado. E também vou agradecer a confiança da coordenadora de curso, Marilene Matos, que agora eu convido para fazer a nossa fala final. Marilene, você está com a gente? Claro, não perderia nunca. Claro. Bom, eu não sei nem o que me resta depois de uma manhã tão produtiva. Acho que reforçar os agradecimentos já feitos pela professora Mirella, Dr. Cláudio, Vinícius e Gilberto. A nossa manhã foi muito produtiva, foi de grande aprendizado, de reflexões, de problematização. Acho que a gente precisa problematizar até aquilo que parece muito simples. E olha que desinformação é algo tão complexo e, às vezes, encaramos a desinformação de uma forma tão rotineira na sociedade, né? Então, agradeço muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que todos nós, professores e alunos dos cursos de jornalismo e de publicidade, ampliamos os nossos olhares em relação à desinformação, assunto que precisa ser debatido com tanta seriedade pela sociedade. Afinal, lá disse o Dr. Cláudio, né, eu até anotei aqui, Dr. Cláudio, que a melhor forma de combater é circular informação verdadeira sobre aquele assunto, e também acrescento que é discutir, né, a gente promover esses debates que cheguem à sociedade essa discussão, porque tenho certeza que saímos daqui de outra forma e espero que este assunto seja pautado em nossas rodas de conversa, em nossas bolhas, para que a gente possa contribuir para levar essa reflexão para outras pessoas que, além dessas 230 e poucas pessoas que estão aqui nesta manhã. Falei que lotamos o auditório. Sim. Então, agradeço muitíssimo a vocês. Gilberto, peço que você agradeça também em nosso nome a Douglas, que nos acolheu com tanto carinho, indicou você para que estivesse presente nesta manhã. E agradeço muito a professora Mirella, que conduziu, organizou, esteve presente aí com vocês em vários momentos durante a organização deste evento. E a todos os nossos alunos, tem egressos também, que estão aqui presentes, que estão nesta manhã junto conosco, refletindo sobre esse tema. Muitíssimo obrigada. É isso. Obrigada a todos. Se vocês quiserem fazer. Obrigada, pessoal. Foi de grande valia para todos nós. Muito obrigada. Um abraço. Abraços. Só mais uma informação, os alunos que ainda não preencheram o formulário, por favor, preencham o formulário, porque vocês precisam ser certificados, e a certificação vai vir com o preenchimento do formulário, por favor, tá? Muito obrigada, pessoal.